O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma carta, uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, gostaria de fazer com vocês hoje uma reflexão bem curta e que fale diretamente para a nossa vida, porque a grande verdade é que a palavra do Senhor hoje toca em dois pontos que são inevitáveis na vida de todas as pessoas. São os nossos relacionamentos humanos. No primeiro momento, nós ouvimos falar a respeito da amizade. E no Evangelho, o Senhor fala da vida conjugal, demonstrando que, primeiro de tudo, quando a gente fala de relações humanas, a gente fala de disposição. Você tem que estar disposto, seja numa amizade, seja numa relação entre irmãos, tem que haver disposição de ambos os lados. Não existe amizade de uma pessoa só. Não dá para se ter um amigo ou uma amizade quando um só quer ser amigo. Se os dois não quiserem, não vai acontecer. Não adianta forçar. Uma amizade não é algo que a gente faz, é algo que a gente reconhece ao longo do tempo. Um amigo a gente não faz de uma hora para outra. E a palavra do Senhor hoje deixou algo que para nós deve ser um despertar na nossa vida. O Senhor fala que a palavra, a maneira da gente falar, pode abrir caminhos na nossa vida e pode também fechar caminhos. Com as nossas amizades, principalmente. Há algumas pessoas que acham que ser autêntico é falar a verdade de qualquer jeito, a qualquer hora, com qualquer um. Tem muita gente chamando de autenticidade o que, na verdade, não passa de falta de educação. Há algumas pessoas que acham bonito, darem coice em todo mundo, falarem tudo na cara de todos. Gente, isso não é virtude, não. A verdade sem caridade é simplesmente falta de educação, falta de polimento. E me desculpem, pessoas que são assim realmente não merecem ter amigos. Que não adianta você querer maltratar todo mundo que está em volta de você e querer receber carinho e amor em troca. Não dá, isso aí é uma via de mão dupla. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Por isso não adianta você querer ter amigos quando você se arma, com tudo que você tem de pior para oferecer para os outros. Os meus amigos têm que me aceitar assim. Gente, o negócio de me aceitar assim é complicado. É lógico, a gente não tem que se perder para caber no mundo do outro. Mas todo mundo precisa melhorar todo dia.
Todos nós precisamos melhorar. Você não vai deixar de ser quem você é por causa de ninguém. Mas a grande verdade é que as amizades, os relacionamentos existem também para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa personalidade. E isso vai acontecendo exatamente nas nossas relações e começa dentro da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, e a gente leva isso para o nosso trabalho, para onde a gente estuda, para todos os lugares onde a gente tem convivência com outras pessoas. É a convivência que molda o nosso caráter. Eu brincava certa vez, e desculpe até a maneira como eu vou falar aqui, hoje a gente está naquela, né? A educação na conversa, né? Tudo tem que ser conversado, negociado. E eu estava brincando com alguns amigos, falei, gente, o que educa a gente é o trauma, não é a conversa. O que educa a gente de verdade é o trauma. Se a sua mãe fala 1000 vezes para você, não faz, não faz, não faz, você vai lá e pode fazer um dia ou outro. Agora, se você tomar um choque no lugar onde ela mandou você não botar o dedo, você não coloca nunca mais. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar todo mundo sentir dor, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, o que nos molda são as nossas relações, é o que nós vivemos, que vai moldar quem nós somos. É o que nós vivemos que vai moldar aquilo que nós vamos ser, as escolhas que nós vamos fazer de hoje em diante. Só uma pessoa, e desculpem a maneira como eu vou dizer, mas só uma pessoa muito burra para repetir o mesmo erro milhões de vezes. Não aprender aí, se me desculpa, já é falta de amor próprio, né? Por isso a palavra de Deus vai nos dizendo que a gente vai ter que aprender e cuidado, porque você pode estar achando que você é bom demais, mas no fim das contas você quem está tirando todo mundo da sua vida. Não começa a acreditar que você é bom demais para os outros, que aquela palavra, né, o livramento. Ah, não, saiu da minha vida é um livramento. Cuidado, que na verdade você que pode estar sendo o livramento de muita gente quando sai da sua vida. Saber falar, saber se colocar, saber o seu lugar na vida do outro, saber edificar as pessoas, isso também faz parte da nossa vida. Nós precisamos aprender isso. Gente, a gente pode falar qualquer coisa. O que vai de fato ser determinante não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. Você pode falar qualquer coisa com qualquer pessoa, desde que você saiba fazer isso. Tem pessoas que são extremamente bregas, né? Todos vocês devem conhecer alguém que é brega. Claro que conhece. Eu era o brega na minha vida inteira, né? Aí, um determinado tempo na minha vida, eu decidi que... Eu, na verdade, nunca gostei de nada muito colorido. Quando eu digo brega, assim, eu nunca fui de moda. Eu sempre fiquei no preto, cinza e branco, minha vida inteira. Eu lembro que eu tenho uma prima até hoje, ela está viva ainda, né? E eu falei uma vez com ela que eu ganhei uma camisa e eu pude escolher, foi no meu aniversário. Eu falei, vamos escolher uma camisa comigo? E ela falou, não vou não, você vai terminar pegando uma branca, cinza ou preta. Né? Nem adianta escolher. Para que você vai escolher se você nunca muda? Né? E eu sei que tem gente que gosta de uma coisa, né, estranha. E você pode dizer para a pessoa, olha, você está horrível, você não se enxerga, você quer um espelho. Ali você já machucou. Ali você já feriu. Ali você já perdeu a pessoa. Você não ganhou nada, você só machucou. A sua verdade não serviu de nada para a vida daquela pessoa. Talvez não seja a sua verdade, talvez fosse verdade mesmo. Mas em que essa verdade ajudou o outro? Em que a verdade construiu o outro? Se a forma de você dizer essa verdade foi péssima. Você não precisa mentir, mas você pode falar de outro jeito. Olha, será que não ficaria melhor se você mudasse essa cor? Não combina com o seu cabelo, não combina muito com o seu tom de pele. Muda o jeito de falar, mas fale a mesma coisa. A gente precisa entender isso. A verdade, ela sempre tem que ser dita. Mas se não for com caridade, é melhor que a gente se cale. Se não for com caridade, fica de boca fechada. É o que nós ouvimos na primeira leitura. A palavra nos ajuda a entrar na vida do outro, mas a palavra também pode afastar pessoas boas de nós. Se nós não soubermos usar, se nós não soubermos a hora de falar, se nós não soubermos a maneira de falar. Às vezes a gente também acerta, né?
no que a gente está falando e na maneira de falar, mas às vezes é na hora errada. Vocês que são marido e mulher, então vocês vão saber muito melhor do que eu isso. Às vezes você já falou aquela coisa 200 vezes, mas no dia que você pegou para falar a 203ª, que o outro não estava bem, aí pronto, explodiu, né? Você fala a mesma coisa, mas no dia que a mulher está na TPM, meu filho, você pode dar um beijo que parece que é um soco, né? E por aí vai. A gente precisa entrar no lugar do outro para a gente saber o que falar, como falar e quando falar. Qual é a necessidade do que você vai falar? Em que aquilo vai ajudar naquele momento? Não é que eu tenha que atrair todas as pessoas para perto de mim. Não é que eu tenha que ser o centro da atenção, mas eu preciso entender que o meu papel na vida do outro é o papel de edificar, de trazer uma palavra que vai fazer o outro crescer. Gente, a gente não tem que tratar as pessoas como coisas, mas a gente precisa entender que a gente tem que ter utilidade na vida dos outros. E quando eu falo de utilidade, eu não estou falando dessa visão utilitarista do ser humano, né, em que a pessoa só serve por aquilo que ela pode fazer. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, se eu entro na vida de alguém, eu tenho que ser para esse alguém caminho de céu. Se eu vou me dignar fazer uma amizade, não é para eu me perder com outro. Se eu vou entrar numa amizade com alguém, não vai ser simplesmente para eu ser uma mera companhia, não. Eu preciso entrar na vida do outro para ser alguém que vale a pena na vida daquela pessoa. Por isso a palavra do Senhor hoje fala, né? É 1 entre 1000. Amigo é 1 entre 1000. A gente não tem que abrir no nosso coração para todo mundo. A gente não tem que entregar as nossas maiores riquezas que estão na nossa alma para todo mundo, não. Olha que a palavra do Senhor fala para nós, aqueles que foram amigos e que quando deixam de ser amigos, saem espalhando para todo mundo que ouviram. Quantos casos assim você conhece? Enquanto era amigo, soube tudo da vida do outro. Acabou a amizade, sai contando para todo mundo. Desvio de caráter, isso. Desculpa o bom português, mas isso é safadeza, né? Pessoa que não é digna de confiança. Por isso a palavra do Senhor hoje fala, tome cuidado, porque não é qualquer um que chega perto de você que é seu amigo. Não é qualquer um que chega perto de você que é seu amigo. Há muita gente que quer usar você como trampolim para subir. Há muita gente que olha para você como quem olha para um objeto, que só serve para ajudá-lo a chegar nos objetivos de vida dele, mas que se não precisar mais de você, deixa você para trás no meio do caminho, sem pena, sem dó alguma. A gente precisa entender isso. As nossas amizades precisam ser reconhecidas. Mas hoje o que o Senhor colocou muito para mim na minha oração com a palavra de hoje foi isso. Nós não temos que ter os nossos próprios critérios para reconhecer os nossos amigos. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Eu não sei quanto a vocês, eu insisto em não usar óculos, né? Eu já até falei isso com algumas pessoas aí. Eu não gosto de usar óculos, mas eu preciso. Tem 2 graus de hipermetropia, sei lá o que é, e astigmatismo nas 2 vistas. Mas eu tenho horror a usar óculos, eu insisto em não usar. E eu sei que o astigmatismo embaça muita coisa na minha vida, né? Na minha vista, perdão. Agora eu estou sentindo dificuldade porque eu acho essa igreja muito escura. Então tem dias que eu passo um aperto para ler aqui em cima que você não tem noção. Eu vou ter que abrir mão, né, do meu gosto para botar um óculos aqui no meu rosto. Porque eu não consigo. Mas aí tem que ser o meu grau. Né? Não dá para a gente pegar. É exatamente isso que eu ia falar. Não dá para você olhar com uma lente que não seja a lente de Deus. A gente precisa olhar as pessoas com a lente de Deus. A gente precisa olhar para cada pessoa que entra na nossa vida com as lentes dos olhos de Deus. Não é com a nossa própria lente. Não é com o nosso próprio olhar. Quantas vezes o seu olhar já te enganou? Não precisa responder para mim, não. Responda para você mesmo. Quantas vezes você se enganou com as pessoas? Quantas pessoas, quando você olhou a primeira vez, você falou, que antipatia. Meu santo não bateu com o dele. E hoje são grandes amigos. E outras pessoas que a gente olha e acha que são maravilhosas,
depois a gente vai ver só pela misericórdia divina. Os nossos olhos costumam nos enganar muito, meus irmãos. Muito. Não use os seus próprios olhos. Use os olhos de Deus para conhecer os outros. Mas também deixe-se conhecer através dos olhos de Deus. Pare de querer se apresentar. Não queira representar algo que você não é. Peça a Deus para moldar o seu coração para que você seja algo que vale a pena. Peça a Deus para moldar o seu coração para que você seja alguém, não que as pessoas queiram simplesmente ter por perto porque tem uma utilidade, mas que faça bem a quem chegue perto de você. Peça a Deus para você ser aquela pessoa que tem uma palavra que edifica na hora da dor, na hora do cansaço, na hora do sofrimento. Peça a Deus que tire do seu coração aquele sentimento de inveja que às vezes nós temos de maneira muito natural. Quando nós vemos alguém se dar bem, não peça a Deus a graça de se alegrar com quem se alegra. Peça ao Senhor a graça de olhar para a vitória dos outros como o Senhor olha. Porque nós temos a nossa natureza distorcida pelo pecado. Todos nós sabemos disso. E todos nós estamos sujeitos a esses problemas. Todos nós, sem exceção. Não pense que você é imune ao pecado. Não pense que você é imune ao erro, porque você não é. Nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Agora, o que nós precisamos é, de fato, ser moldados por Deus. Para que nós construamos relações que valham a pena. Relações que, de fato, nos façam crescer. E dentro das quais nós também façamos alguém crescer. A mesma coisa é o matrimônio, que foi o segundo momento que nós ouvimos no Evangelho. Como que Jesus Cristo foi muito radical ao responder àqueles homens que o tentavam. Ele falou, o que Moisés fala? Jesus sabia, Jesus conhecia a lei de Moisés na ponta da língua. Jesus perguntou aquilo exatamente para depois ele entrar e ensinar o que de fato Deus tinha feito desde o início. E eles disseram, Moisés nos permitiu escrever uma certidão de divórcio, e Jesus vai lá na raiz, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não era assim desde o início. Moisés vocês podem até engambelar, mas a mim não. Porque eu estava com o Pai e o Espírito Santo lá, quando tudo foi criado e quando o homem e a mulher foram consagrados um para o outro e para serem um só diante do Senhor. Então não tem. E por isso para a igreja sempre o matrimônio vai ser sagrado. O matrimônio não é algo que a gente entra para ver se vai dar certo. Já falei para vocês, o tempo de conhecer é antes, não é depois. Só que nós vivemos um mundo em que está a lógica das coisas está sendo invertida, né? A gente vê hoje um permissivismo tão grande com tudo. Primeiro, jovens, né? Começam a se relacionar como se fosse marido e mulher. E aí vocês sabem do que eu estou dizendo. Aí, engravida, tem filho, vai morar junto, se conhece, vê que não dava certo. E aí você tem 3 vidas, quando não totalmente, parcialmente destruídas. Isso quando não são 4. Aí você já vai criando uma geração de pessoas que crescem através da doença, do rompimento de laços de pai, de mãe, que não sabem o que é de fato pai e mãe. E eu não estou falando para vocês de coisas que eu vejo aí fora, não. Eu estou contando também um pouco da minha vida, porque eu sou filho de pais separados. Então eu sei a dor de um filho de crescer longe do pai, crescer longe da mãe, de não ter essa referência, de não estar ali ao lado quando precisa. E tudo isso é para ser visto antes, não é depois. Casamento não é loteria, casamento não é um jogo, casamento não é uma aposta, casamento é o início da construção de uma vida. E há coisas que quando são rompidas, infelizmente a gente não consegue construir no lugar. A gente não consegue construir de outro jeito. Tem que começar pelo alicerce. Ninguém começa uma casa pelas paredes. Ninguém começa uma casa pelas janelas ou pela decoração.
A gente começa colocando alicerce. E se Deus não é o alicerce de uma família, eu preciso dizer a vocês, na hora da dificuldade, essa família pode cair. Uma casa que não tem alicerce cai com muita facilidade. Eu estava esses dias brincando com alguém aqui, eu não me lembro quem. Eu reclamando do frio, como sempre, né? Vocês estão cansados de me ouvir reclamar do frio. Mas alguém estava me jurando assim de pé junto: padre, isso não acontece aqui. Era um americano, não me lembro nem quem era. Eu vivo a minha vida inteira aqui, eu nunca vi, padre. Aí eu falei, antes de vir para cá, eu pesquisei um pouco sobre a Carolina do Sul. E eu vi que aqui não tinha furacão nessa região, né? Não passava furacão, a região de Greenville, não tinha, a neve era muito raro. Só depois que eu cheguei já teve furacão, já nevou 3 vezes, tá um frio que não acaba nunca. O que está acontecendo de errado? E aí meu pai mesmo falou, né? Foi você que levou isso tudo para aí. Mas o que acontece? Gente, naquela época do furacão, a gente viu tanta destruição, né? E algumas casas não resistiram. Algumas casas não resistem. Porque não tinham fundamento bom. Talvez porque as pessoas que construíram ali estavam acostumados a não ter furacão. Porque estavam acostumados a não ter um clima tão rigoroso, a ter tempestades, a ter dificuldades. Mas a gente sabe que uma hora a tempestade pode vir, e se não tiver fundamento, se não tiver alicerce, vai cair. Vai cair. Eu não sei qual é a história de todo mundo que está aqui, eu não conheço todo mundo. Mas provavelmente, na nossa história, pode ter faltado algum alicerce. O bom da gente ter Deus na nossa vida é que a gente pode, às vezes, ter começado de maneira torta, mas Deus conserta. Ele pode consertar. Ele é capaz de colocar fundamento onde só tem parede. Nós não podemos fazer isso, mas Deus pode. Deus pode fazer isso. A gente não tem como consertar isso, mas Ele conserta. Ele pode fazer isso, porque Ele tem o poder de tocar algo que parece que não tem conserto e transformar aquilo em algo sagrado. Deus tem esse poder. Só Ele tem esse poder. Por isso eu não sei qual é a história do início da vida de vocês. Mas uma coisa é certa. Deus pode entrar e Deus pode mudar. Deus pode mudar as nossas amizades. Deus pode mudar a nossa família. Deus pode mudar a nossa casa. Deus pode o que nós não podemos. Não é pela força da sua voz. Não é pela sua briga. Tem coisa que dentro da sua casa você já gritou uma vida inteira para mudar, e eu vou dizer para você, não vai mudar no seu grito. Vai mudar na sua oração. Não vai mudar na força. Vai mudar na oração. Não vai mudar pela força da sua voz, mas vai mudar pela graça do Espírito Santo. Quando você silenciar e orar, Deus vai gritar. Mas o seu grito não conserta a sua vida. O seu grito não arruma. O seu silêncio em oração pode consertar o que eu tenho certeza que o seu grito nunca conseguiu. Só Deus pode entrar para mudar todos os nossos relacionamentos. E como eu estou dizendo hoje para vocês, eu realmente não sei até onde a sua história te trouxe. E nem sei o que você tem para oferecer, para apresentar a Deus hoje nessa Santa Missa. Mas uma coisa é certa. De hoje em diante, quando Deus entra numa história, Ele pode e Ele faz. Agora é preciso que a gente pare com isso e achar que o problema está sempre em todo mundo e nunca está em nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos hoje e pedirmos a Deus a graça de, através das lentes do olhar dEle, mudarmos o que precisa ser mudado, com coragem, sem ter a vergonha de reconhecer que nós erramos muitas vezes e que nós precisamos voltar atrás. Sem medo, mergulhemos na graça de Deus. Ele quer realizar por nós isso. Agora, nós é que precisamos ter a coragem de mudar o que precisa ser mudado. Que assim seja. Amém.